A disputa econômica que envolve a exploração das terras indígenas no Brasil é um dos principais obstáculos para a demarcação desses territórios. E a falta do reconhecimento das áreas das aldeias coloca os índios em condição vulnerável, principalmente na região norte. Segundo o relatório de violência contra povos indígenas no Brasil, houve um aumento nos crimes e ameaças contra os índios em disputas territoriais. No ano passado, 60 indígenas foram assassinados e 152 ameaçados de morte. O Mato Grosso do Sul, que tem a segunda maior população de índios do país, é o campeão em conflitos e assassinatos nas aldeias. Segundo o mais recente balanço do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário ligado à Igreja Católica, boa parte das mortes de índios no Brasil está concentrada no Mato Grosso do Sul. A maioria índios Guarani Kaiowá. São conflitos entre fazendeiros e a segunda maior população indígena do país. No Mato Grosso do Sul tem ocorrido mais de 50% de assassinatos de indígenas. Esse número de assassinatos de indígenas nos últimos anos tem girado em torno de 60 pessoas, né? E no Mato Grosso do Sul acontecem mais da metade destes assassinatos. Praticamente 100% dos casos tem a ver diretamente com a disputa pelo território. Nada se compara à situação colocada hoje no Mato Grosso do Sul, que é realmente uma situação que beira quase ao genocídio, né? Uma população de quase 40, 50 mil guaranis e sem minúsculas áreas hoje reconhecidas. A região norte é outro ponto de tensão no Brasil. Segundo o procurador da República no Pará, Felício Pontes, a falta do reconhecimento das terras indígenas é um dos principais motivos desses confrontos. Às vezes você tem interesse de mineradoras, interesse de madeireiros, interesse de fazendeiros que se aproveitam da não demarcação da terra indígena para poder tentar retirar madeira ou minério dentro da terra indígena. Se essa terra tivesse demarcada, há uma facilidade muito grande de se chegar na justiça e mostrar que aquela área está sendo invadida, aquela área já está demarcada, está sendo invadida e, portanto, se conseguir uma ordem judicial para a retirada dessas pessoas. Um dos casos mais debatidos é a construção da usina de Belo Monte, em Altamira. Este missionário levantou mais de 100 casos de conflitos. Os índios Juruna, que vivem às margens do rio Xingu, já invadiram canteiros de obras, quebraram equipamentos, fizeram funcionários reféns. A tendência é se agravar ainda mais esse conflito, à medida que o processo de construção da obra continua, porque muitas demandas estão na justiça, que não caminha com a celeridade necessária, e enquanto o Estado está fazendo ouvidos e olhos e vendando seus olhos, ouvidos moucos e vendando seus olhos, toda uma série de irregularidades e injustiças estão sendo cometidas na região de Belo Monte. Outro motivo de conflito é a construção do complexo hidrelétrico do Tapajós, que vai inundar 200 mil hectares. É uma área maior que São Paulo e envolve unidades de conservação, comunidades ribeirinhas e terras indígenas. O projeto prevê a construção de 7 hidrelétricas. A principal delas é a São Luís do Tapajós. A barragem estará localizada entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, onde vivem mais de 10 mil índios da etnia Munduruku. Como eles não foram ouvidos sobre se querem essa obra, os índios estão impedindo que pesquisadores entrem na área para fazer estudos técnicos. Por isso, o governo federal enviou 200 homens da Força Nacional para assegurar que esse trabalho seja feito. O procurador Felício Pontes revela uma outra questão no Pará. Colonos ocupam terras dos índios Arara, na reserva Cachoeira Seca, no rio Xingu, município de Metsilândia. Ali o processo de demarcação se arrasta há 30 anos. Houve já 2 ou 3 vezes laudos antropológicos para saber o limite dessas áreas e quando se chegou ao limite não se conseguiu, o governo federal não efetivou a demarcação da terra.
Então, isso dá chance para que até hoje nós tenhamos uma situação muito conflituosa aqui entre dois grupos que são extremamente vulneráveis e que nós temos que defender, que são os povos indígenas e os trabalhadores sem terra. Para quem acompanha de perto a luta dos índios, a demora no reconhecimento de terras indígenas tem relação direta com a violência. Nós temos observado que nas situações em que esse reconhecimento acontece, o grau de violência, o índice de violência contra os povos indígenas diminui bastante. Haja visto o caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, né, que vivia uma situação de ataques terroristas, inclusive frequentes, né, realizados por fazendeiros, arrozeiros daquela região contra comunidades indígenas, e com a demarcação, né, e a desintrusão do território, houve uma diminuição significativa do índice de violência naquela região. De acordo com a FUNAI, a dificuldade na demarcação de terras varia com a história de cada área e da região do país. A maior demanda por demarcação, por reconhecimento das terras indígenas, né, e hoje os procedimentos administrativos existentes estão situados exatamente no Centro-Sul, Sul, Nordeste, parte aqui do Mato Grosso e algumas regiões do Maranhão. Ali se concentram os nossos maiores processos hoje. O Brasil tem hoje por volta de 900 mil índios. Segundo o censo de 2010, 12% do território nacional é reconhecido como terra indígena. A terra para eles é mais que um lugar para ocupar. A terra é considerada mãe por alguns povos. Então, os Guarani-Mbuá do Rio Grande do Sul, que é a região de onde eu venho, diziam: a gente não consegue entender como é que você vende a mãe, como é que você loteia, como é que você homologa, nós queremos a nossa mãe de volta. Então, assim, a terra é um bem do qual depende a nossa vida e a nossa continuidade como povos diferenciados. Então, a riqueza que a nossa cultura sempre ofereceu para o Brasil, ela está em perigo. E ela está em perigo em função dos nossos territórios. E no dia 19 de abril, Dia do Índio, a Câmara do MPF, que trata das populações indígenas e comunidades tradicionais, vai organizar uma audiência pública na sede da PGR em Brasília. O objetivo é debater a demarcação de terras no Brasil. O evento começa a partir de 14h. Participe!